Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Luiz Henrique Soares e nós do blog Mercado e Gestão na Saúde temos uma convidada mais que especial para bater um papo com a gente aqui sobre marca, sobre branding, que é a nossa amiga Mariana Ribeiro. Mariana, seja muito bem-vinda ao nosso blog. Oi, gente, tudo bem? Obrigada, Luiz. Meu nome é Mariane Ribeiro, né? Como o Luiz falou. Eu tenho um escritório voltado para essa parte de construção de marcas, que a gente chama de brand, né? E também design. Então, já atuamos no mercado há bastante tempo, então temos uma experiência. Já fui premiada nacionalmente, né? Com um projeto voltado para suplemento alimentar, né, que de certa forma está ligado à área da saúde. Então, é um pouquinho do que a gente faz por aqui, né? Além disso, trabalhamos a questão de name, o design de embalagem. Então, de uma forma geral, a gente trabalha para comunicar o seu negócio de uma forma muito estratégica. Muito bom, Mariane, muito bom. Aqui no canal nós temos uma pegada muito forte dessa parte estratégica de marcas da saúde, porque lá na Comerciário, o trabalho que nós fazemos é um trabalho muito voltado para a estratégia comercial das empresas de saúde. Então, nós pegamos muito forte na questão dos serviços, do valor que é agregado, quem que é esse público-alvo, como que eu vou chegar até esse público, seja ele por meios de comunicação offline e principalmente hoje no online. Então, quando você fala de desenhar toda a marca da pessoa, a questão do name, isso está totalmente vinculado ao trabalho que nós fazemos. Então, por exemplo, nós temos um cliente hoje que está desenvolvendo um trabalho voltado para a área de saúde e bem-estar. Então, a pessoa montou uma estrutura física, desenhamos todo o produto, desenhamos como vai ser essa experiência, fizemos a pesquisa de mercado em relação ao que está dentro desse valor agregado e o nome do produto, o preço que vai ser cobrado. Então, é um produto excelente para ser divulgado e para que ele vá para as mídias, que ele seja promovido. A gente precisa ter uma outra parte desse trabalho que é voltado mais para a sua área do design. Então, está muito atrelado ao que nós fazemos hoje e está muito atrelado também ao que a saúde tem feito. Então, nós estamos vendo hospitais, clínicas e os próprios profissionais individualmente fazendo altos investimentos em marca, logomarca, em imagens, em conteúdos, em mostrar um pouco do seu dia a dia, tentar ter uma interação com o seu público e o paciente de uma forma mais leve, mais clara, com uma linguagem mais direta que a pessoa entenda. Seja um médico que trabalha com uma demanda super convencional como uma cardiologia, mas seja aquele médico que está trabalhando a estética como um cirurgião plástico e outros médicos que fazem esse tipo de procedimento, ou mesmo os profissionais da própria área de estética, o biomédico, o esteticista e diversas outras profissões que estão também atreladas. Mas falando sobre design, eu acho que é um conceito bem amplo. Usamos esse conceito na gestão, usamos esse conceito nessa parte do marketing, mas eu queria que você explicasse para a gente o que, afinal de contas, é o design. Ele realmente é só o desenho, é só as formas, é só aquilo bonito que a gente vê? O que é o design? Ele agrega outras coisas? Explica para o nosso público aqui, porque muitas pessoas podem ter dúvidas sobre onde aplicar o design. Então, a gente gostaria que você explicasse para a gente. Antes de falar um pouquinho sobre o design, Luiz, eu quero explicar o que é branding, né? Porque existe uma confusão no mercado que as pessoas acham que o brand é você desenhar a sua marca. Na verdade, o brand, ele vem porque toda marca, ela precisa ter uma promessa muito bem definida, só que além dessa promessa, você precisa entregar aquilo que você está prometendo. A gente sabe que essa área da saúde é uma área que, assim, mais do que nunca precisa trazer uma certa segurança, uma certa credibilidade, né? Os hospitais têm muito aquele ar de um ambiente fúnebre, um ambiente de pessoas doentes, pessoas melancólicas. Então, o brand ele vem para criar a reputação do seu negócio, né? E um ambiente, por exemplo, como o hospital, ele precisa, né? Ele pode sair de um ambiente melancólico para ser um ambiente acolhedor. Tudo vai partir daquilo que você quer ser reconhecido no mercado.
Então, o brand, ele vem para isso. A gente cria uma parte estratégica da marca, que é definir a promessa, definir o DNA da sua marca. Eu costumo falar, Luiz, que uma marca, fala, ela provoca sentimentos o tempo todo nas pessoas. Então, as marcas precisam se preocupar com isso. E aí, eu vou dar um exemplo. Eu não sei se você é muito ligado a carro, mas qual que Sim, é o carro mais seguro do mundo? meu Deus. Eu acho que eu tenho dificuldade. Como um amante de carros, o que eu mais ouço dizer que com carro seguro são os carros da Volvo. E de fato é. Então a Volvo, ela não vende um carro. É para isso que o brand ele entra. A Volvo não vende um carro, ela vende o carro mais seguro do mundo. E mesmo que eu e você não seja o público, a gente sabe, porque a gente ouve isso, é uma coisa que está muito presente na marca, a gente vê em propagandas, nos atributos deles, então toda a construção desse brand, ele traz essa segurança, né? Então a gente vai para esses fatores intangíveis, a gente sai disso, né, falando de brand, e a gente parte para o design. Então, eu construí toda a estratégia aqui, todo esse DNA, essa promessa de marca, e aí eu vou materializar isso. Então, a gente sai do brand e vai para o design, né? Design de embalagem, a gente vai para uma identidade visual, né? O pessoal do mercado fala muito de logomarca. Então, uma identidade visual, um sistema visual, é o que a empresa usa para ela comunicar o que ela é. Então, nunca é só um logo, nunca é só uma logomarca, né? Por exemplo, a Coca-Cola. A gente tem a garrafa, a gente tem a cor vermelha, a gente tem aquela ondinha. Então, tudo isso, a gente tem aquela propaganda também de final de ano, que quando ela acontece, a gente sabe, é Coca-Cola. Então, quando a gente fala de uma identidade visual, a gente fala de um sistema que comunica a sua empresa. Cores, elementos para essa comunicação, um pattern, que é um padrão de comunicação. Tudo isso a gente fala de um sistema de identidade visual. Então, o design, ele vem para trazer a materialização visual daquilo que foi proposto na parte estratégica da marca. Então, além dessa identidade visual, a gente tem a questão das embalagens, que é muito forte também, que é um ponto estratégico das empresas, né? Quando a gente chega, por exemplo, no supermercado, o que a gente vê? Inúmeras embalagens. Então, como é que uma empresa se diferencia da outra? Então, às vezes é pela cor, às vezes é pelo tipo da embalagem, pela construção de marca. Não, eu vou comprar esse sabão em pó porque minha mãe falou que é o melhor. Você aprendeu que é o melhor porque você buscou informações sobre aquilo ali. Então, alguém diz aquilo ali, e aí você acredita e você começa a usar aquilo, sem nem saber de fato se realmente é o melhor. Então, o branding, assim como o design, eles têm que trabalhar juntos. Porque uma coisa que eu falo também bastante, Luiz, é que um logo, uma logomarca, que é o que o mercado fala, ele não trabalha sozinho, ele não faz efeito nenhum. Ele precisa estar trabalhando em conjunto com o brand, com o marketing também, que é a sequência do design. Que é o quê? O marketing, ele vem para vender o produto. Enquanto o brand agrega valor, ele cria sentimentos, ele fala do produto, o marketing ele vem para vender isso. Então, você entende que está tudo muito casadinho, que é um subsequente ao outro? Então, é isso, né? É isso que eu quero dizer aqui em relação a essas diferentes áreas de atuação dentro de um mercado, né? Excelente explicação. Acho que talvez algumas dúvidas aí até passavam pela minha cabeça em muitos momentos. Essa questão da embalagem, ela é muito interessante. Se formos voltar lá nos nossos tempos de infância, quais eram os produtos que mais chamavam a nossa atenção? Eram aqueles produtos que tinham uma embalagem mais temática,
mais lúdica, de repente ali no formato do Mickey, no formato do Pernalonga, principalmente principalmente produtos assim, biscoitos, balas, doces, ovos de Páscoa, mas eu me lembro muito bem de uma época que eu era doido para que minha mãe comprasse um creme dental, eu esqueci a marca dele agora, que tinha vários sabores, uva, Tandy. morango, Tandy, exatamente. E o que mais chamava atenção era a embalagem, as cores. E quando você usava, o gosto era de creme dental, não tinha gosto de bala, de chiclete ou de qualquer coisa desse tipo. Mas é interessante que a embalagem de um produto, ela passa mesmo esse valor. Da mesma forma, quando você vai até um escritório, você vai até uma loja, que ela tem toda uma aromatização, ela tem uma climatização. Isso tudo, eu acredito que faça parte da marca, correto? Isso. A gente consegue despertar o cliente, vamos dizer assim, através do olfato, através do tato. A, a gente pode olhar para esse cliente e trazer uma experiência 360. Então, é um cheiro que lembra, né? Tem muitas... A Melissa. A Melissa é uma sandália de plástico. Mari, não gosto de Melissa, porque no meu pé ela não se adaptou muito bem. Mas tem Melissa de 300, 400 reais que as pessoas compram. Você passa em frente à loja, aquele cheiro, você fala, cheiro de Melissa, cheiro de infância, de tutti-frutti. O cheiro, ele vai trazendo lembranças e aí faz com que aquela marca se torne nostálgica para a gente, mas uma nostalgia presente, que a gente vira e fala, nossa, esse cheiro me lembrou aquele momento, me lembrou aquela situação. Então, a gente precisa se preocupar com os sentimentos que a marca provoca na gente, que é uma coisa que eu falo bastante. Então, aquela empresa da Granado, a gente olha as embalagens, traz um sentimento de nostalgia, as embalagens estão escritas com farmácia, está escrito farmácia com PH, então isso lembra muito o quê? Casa de vó. Aí você vai buscando, você vai lembrando de coisas que você vivia na sua infância. Aí é o momento que a marca se conecta com o cliente. Muito bom, muito bom. E falando em saúde, que é o tema nosso aqui no blog, nós temos até um case de um cliente nosso que nós sugerimos que, já que ele tinha uma recepção tão bonita, tão agradável, que ele aromatizasse aquela recepção. Então, nós procuramos uma empresa muito conhecida em Goiânia, ela fez a instalação lá e foi uma diferença, foi um divisor de águas. A experiência dos clientes ficou muito melhor, foi muito superior. Da mesma forma que nós mudamos o que passava na televisão, que ficava na recepção, ficava em programas de televisão, muitas vezes falando coisas de violência, nós mandamos confeccionar uma vinheta falando dos serviços que essa clínica prestava e oferecia, que muitas vezes o cliente no dia a dia não ficaria sabendo, não daria tempo de mostrar para ele. Ele vê pela televisão e lá ele vê algumas notícias, algumas frases bem legais. Então, toda essa questão sensorial que você falou de 360, tanto na parte do olfato e na parte visual e auditiva também, por conta de uma música ambiente, transformou aquela experiência que ela era muito boa em uma experiência ainda muito melhor. Então, nós temos na saúde muitos cases de sucesso, então nós vamos em algumas clínicas, principalmente de profissionais muito de nicho, que é aquele profissional que se especializou muito em uma coisa, e ele ficou tão bom que hoje ele até vive de particular, talvez ele nem atenda cliente de convênio. Realmente, quando você vai no consultório de um profissional assim, você vê essa diferença. E não é a mesma experiência que você tem, talvez, em alguns outros tipos de estabelecimentos. Então, às vezes é uma recepção suja, muito cheia, que não tem aromatização nenhuma, você não tem nem identificação da marca, geralmente é uma coisa de volume, de movimento, talvez que, não sei se é porque não dá tempo, ou se é porque realmente, às vezes, o custo daquele serviço que está mais escalado, que às vezes tem uma margem melhor, que ganha no volume, ele não consegue. Mas a gente tem que pensar que o setor de saúde está passando por uma revolução muito grande. Então, Goiânia é uma das capitais do Brasil que mais tem presenciado e vivenciado todo esse impacto. Então, nós já temos aí 2 ou 3 hospitais que foram vendidos, nós já temos 2 marcas de medicina diagnóstica de fora, já estabelecidas no mercado goiano há pelo menos 10 anos. Nós temos um hospital de referência internacional também em Goiânia,
e todo esse investimento que está vindo para Goiânia, que vai oferecer uma experiência melhor para o cliente, tem gerado nos outros players também esse mesmo sentimento. Então, quando você fala de uma experiência sensorial, quando você traz a questão do 360, está muito ligado ao que a saúde está falando hoje. Porque nós temos casos aí de equipamentos de ressonância magnética com visual mais lúdico, porque a criança tem medo, ela vai ficar fechada dentro de um equipamento, até um pouco mais complicado para poder fazer um tipo de exame como esse. Nós temos aí a forma que o profissional de saúde se relaciona com o cliente, porque no caso dos dentistas, tem pessoas adultas que têm medo de ir ao dentista, não vai porque tem medo, não é porque não quer. Então, olha como tudo isso que você contou para a gente aqui está 100% ligado à experiência do paciente. Então, eu estou falando de detalhes que alguns podem achar que não são importantes, na verdade, eles são vitais. Quantas empresas nós visitamos, independente de saúde, que nós não nos identificamos com nada? Nós usamos o produto, às vezes, por conveniência ou porque não tem outro no mercado. A gente não consegue se identificar. Então, a Apple consegue trabalhar tão bem a marca e os produtos e os seus smartphones, no caso do iPhone, que nenhuma outra marca consegue gerar tanto desejo quanto as pessoas desejam o iPhone. Então, é um trabalho de marca muito forte. Então, o que é mais importante? E o iPhone é o produto mais lucrativo do mercado. Não sei se ele mantém essa marca, sabe me dizer? Sim, ele se mantém. Ele é o mais vendido da Apple. E também é o produto mais lucrativo da história. Se eu não me engano, ele tem uma margem de lucro acima de 40%. Isso. Porque é um produto desejado. Agora, onde que as pessoas conseguem desejar um aparelho da Samsung, da Xiaomi? Normalmente você compra porque é um celular que tem um recurso ali muito bom, às vezes até melhor que o iPhone, grande parte deles são, mas a Apple consegue trazer, é clichê sempre falar da Apple, mas ela consegue trazer com que os produtos sejam tão desejados e amados, e talvez vários segmentos precisem passar por isso, e é o que a gente tenta trazer lá na Comerciária com os nossos clientes. Vamos tentar desenhar um produto que faça sentido para as pessoas, que as pessoas entendam, que elas tenham aquela segurança de que aquele profissional que está lá dentro daquela clínica que nós estamos trabalhando toda a linguagem dela, estamos trabalhando toda a estratégia, que o paciente perceba que ali ele vai resolver essa sua demanda, né? E essa dor em alguns casos. E temos hoje várias frentes de estudo só para falar de experiência do paciente que recupera em um ambiente mais aberto, o paciente que às vezes em algum momento ele pode ter contato com o pet dele, e tudo isso está ligado à marca. Ou eu estou falando alguma besteira? Não, Luiz, está bem correto isso daí. Tem uma coisa que a gente fala muito no brand, é a gente se preocupar com os pontos de contato da marca. Então, o que que a gente vê hoje, né? Às vezes as clínicas estão só no Instagram. Tá tudo bem, né, ela estar ali, mas ela não pode se preocupar apenas com o Instagram. Por que que a Apple deu muito certo? Porque, por exemplo, eu tenho um computador da Apple, eu tenho um Mac, eu tenho um celular. O que eu copio no meu celular, eu dou um Ctrl V no meu Mac, ele cola. Se eu tenho um smartwatch, eu desbloqueio o meu computador só de chegar perto, eu não preciso digitar a senha. O iPhone, por exemplo, você faz tudo visualmente. Você não digita senha para nada. Então, olha essa experiência. Aí você vai vendo que à medida que você vai tendo, por isso que todo mundo, na verdade, quer ter todas as coisas da Apple, porque um vai integrando com o outro e vai gerando 360. E aí o que eu falo, né? Uma clínica, uma empresa, ela não pode se preocupar apenas com o Instagram. A gente precisa gerenciar todos os pontos de contato da marca. Por isso que entra o olfativo, o auditivo. Eu costumo falar que a experiência do cliente, ela começa muito pelo atendimento, né? Eu vejo muito aqui em Goiânia que tem muitas empresas que têm um atendimento que não é bacana, né? Que não se importa com o que o cliente vai sair falando ali, não se importa com a reputação do negócio. Então, é uma coisa que a gente precisa gerenciar. E aí, o brand, ele vem assim, ó, eu quero ser reconhecido como a melhor clínica do Brasil. Então, nós vamos trabalhar essa comunicação, a gente vai criar essa comunicação voltada para o seu público, para a gente começar a criar essa reputação, esse posicionamento. E aí, no longo prazo, ali a partir de 5, 10 anos, dependendo do que for,
as pessoas já vão olhar, ó, a clínica X é a melhor clínica do Brasil, eu quero ir lá. Porque ninguém quer ir num lugar ruim. Todo mundo quer ter uma experiência. Tanto que é bacana você chegar numa clínica, ele tem um cappuccino exclusivo, ele te oferece uma coisa exclusiva dele, diferente dos outros lugares. E uma clínica popular, por exemplo, um ambiente quente, cheio, sujo, isso é muito ruim para a marca. Então, a gente precisa se preocupar com todos os pontos de contato da marca. Você falou aí da TV, né? Que fez uma diferença gigantesca na experiência, o cheiro. Você vai vendo que você vai trabalhando esses pontos e aí tudo vai conectando e meio que vai levando o cliente a construir a melhor reputação daquele negócio. Porque é uma coisa que foi pensada, que foi traduzida para aquele público. Foi pensado para o público. Acho que essa frase ela tem uma força e um significado muito grande, porque toda vez que nós que trabalhamos prestando serviços, você e eu no caso, nós trabalhamos o tempo todo com a nossa marca, né? Qual que é a nossa marca? Somos nós, as pessoas contratam o Luiz, contratam a Mariane, tem um time por trás, tem pessoas trabalhando juntos ali, mas nós somos essa referência. Então, nós temos uma facilidade maior de que esse entendimento aconteça pelas pessoas, do que nós fazemos, por que nós fazemos, por que nós criamos, para poder atender uma empresa ou uma pessoa. Agora, quando a gente fala de uma empresa que não tem um rosto, eu acho que o desafio deve ser bem maior, de você conseguir levar para o público essa intenção, correto? Então, Luiz, assim, vai muito da estratégia da empresa. Tem empresa que vai bem sem uma pessoa, mas o que a gente vê, né, de Instagram falando, né? As pessoas gostam muito de ver o dia a dia, porque o dia a dia, a história, ela conecta. Então, uma forma de fazer essas conexões de marca com as pessoas é contando a história. É assim, a minha marca, né? A minha marca é o meu rosto, a sua marca é o seu rosto. Então, as pessoas olham e vê que tem um ser humano ali por trás. Não é uma coisa mecânica, né? Entende que a gente enfrenta desafios, a gente vence, a gente corre atrás das coisas, assim como eles correm. Por isso que a história, ela conecta muito e ela conecta de uma forma rápida, né? Então, é isso, sabe? Vai muito da estratégia da marca. Uma empresa grande que tem 3, 4 negócios, não faz sentido ela ter um rosto, porque ela trabalha vários negócios. Por exemplo, a Unilever, por exemplo, a Coca-Cola. A gente vê que o rosto é a própria Coca-Cola, não existe um ser humano ali por trás. Funciona. Então, mas para empresas menores, de repente pode ser uma boa alternativa ter o rosto, né? Ter alguém ali que represente aquilo dali. E a gente vê muito em propagandas, né? Por exemplo, se eu não me engano, acho que é a Kroll. Tem uma empresa aqui de Goiânia que fez uma propaganda com autor. Então, ele meio que se tornou o rosto daquela marca por um tempo. E a gente sabe que isso chama atenção, né? Muito Sim. mais do que, por exemplo, só uma propaganda ali mostrando a clínica, mostrando os serviços. Sim, sim. Essa questão do ator, acho que eu sei de quem você está falando, realmente cria essa identidade. Às vezes você está assistindo a novela, está assistindo o filme, você lembra, opa, lembra que essa pessoa estava naquela propaganda de uma empresa lá da nossa cidade? Então, realmente traz essa figura. E o que nós temos observado até no serviço de saúde é essa busca dos profissionais por mais visibilidade e trabalhando exatamente o seu dia a dia, que foi o que você falou, que é o que cria conexão com o público. E as clínicas, elas têm as clínicas que fazem um trabalho de marketing mais profundo, elas têm focado em, você não tem um rosto dentro da empresa, você tem vários rostos. Então você tem aquele médico que é muito bom em laudar um exame, você tem aquele médico que é muito conhecido
pela especialidade que ele atua, pelos casos que ele trata. Você tem aquela equipe ali que trabalha muito bem, que o cliente, quando ele vai até o local, ele é bem atendido, ele até reconhece, talvez, a pessoa da foto, deixa um comentário, comenta no Google, a pessoa consegue criar essa memória afetiva do lugar, assim, por ver a foto, por lembrar do profissional, talvez até por ter sido atendido por aquele médico em um outro local, que de repente ele já fez parte ou faz parte também. Então eu vejo que as clínicas maiores, elas estão fazendo um trabalho muito mais pessoal, investindo em mostrar a sua estrutura. Algumas clínicas até têm programas de treinamentos internos tão intensos de pesquisa e desenvolvimento que eles trazem isso para o dia a dia do Instagram, inclusão, aqueles treinamentos de introdução, de integração de novos colaboradores, novos médicos. Então, isso tem funcionado muito bem, e eu acho que é um marketing que na saúde é o que seria o melhor possível. Porque aquelas coisas do tipo 5 dicas de como manter o colesterol em dia, 5 dicas de manter a saúde em dia, por que um sorriso faz bem para a sua saúde? Eu acho que são conteúdos muito genéricos, né? A pessoa quer entender ali quem está operando a máquina que vai fazer a ressonância, quem que está fazendo os testes dele de laboratório, ela quer ver rostos ali, ela quer ver que a empresa ela existe, que ela está interagindo. Então, para uma pessoa que nunca ouviu falar daquele estabelecimento, que de repente encontrou ele na internet, alguém indicou, a pessoa vai se identificar muito mais do que aquela marca que só tem aquelas fotos prontas de bancos de imagem, com pessoas rindo, felizes. Eu acho que isso atrai muito mais. Eu acho que as pessoas se sentem ali mais representadas. Então, o que a gente tem, a gente tenta trazer para os nossos clientes, apesar que nós não somos agência, nós somos consultoria, assessoria, mas a gente sempre busca, até quando os clientes querem contratar uma agência, que essa agência traga para a gente esses valores de mostrar a empresa, a gente precisa mostrar o que nós estamos fazendo aqui, porque a pessoa tem que confiar. Da mesma forma que um profissional que trabalha sozinho, ele precisa também passar essa confiança. E com base em tudo isso que eu comentei, eu queria te fazer mais uma pergunta para você comentar para a gente. Como que você vê, até dentro dos cases que você tem dentro do seu escritório, do branding na saúde? Você acha que ele é necessário? Você acha que ele já tem gerado resultados? E se sim, como que as empresas devem começar a se preocupar com isso? Mesmo aquela clínica ali que está ali há 20 anos atuando, sem nenhuma ação de marketing, como que isso pode ajudar aquele negócio que já é tradicional a se manter consolidado e, às vezes, até a fomentar novos crescimentos e novas expansões? Então, Luiz, o branding, ele vem também como uma forma de diferenciação, né? Mostrar quem você é de fato, o que que a sua empresa ela oferece. Porque o mercado, ele vê todo mundo mais ou menos na mesma linha, né? Tá todo mundo ali e acaba que você, não, ou a sua empresa, ela é escolhida por ser a mais barata do mercado. Então, se você não oferece nenhum diferencial, se você não mostra que você tá ali acima, você vai ser visto junto nessa linha que está todo mundo sendo visto. Por que que, por exemplo, no supermercado, os produtos, os melhores produtos, eles estão num patamar acima, eles estão na nossa linha do olho? Porque eu já vou ali e pego, não é isso? Exatamente. E aquelas empresas que são menos conhecidas, que estão menos tempo no mercado, elas estão lá embaixo, que é um lugar que a gente não costuma olhar, porque a gente vai andando no corredor, o produto que se diz que está ali na linha do nosso olhar é o que a gente pega normalmente, porque ele já tem uma construção de marca, ele já tem uma reputação, ele já está no mercado há muito tempo. Então, Luiz, uma coisa que eu quero falar, que eu acho importante, é que tenha consistência na entrega da sua promessa. Isso serve para as empresas que estão começando agora, isso serve para as empresas que estão no mercado há 20 anos, mas que nunca fizeram nenhum tipo de divulgação. Tenha essa consistência, cumpra aquilo que você prometeu. Então, a empresa hoje, né, uma empresa pequena. Quando a gente fala de brand, a gente fala de várias etapas. Tem empresas que desenvolvem um projeto 6 meses, 11 meses, mas ela tem um suporte ali para trabalhar isso daí, para aplicar, né? Quando a gente fala de uma empresa pequena que nunca fez nenhum tipo de comunicação, ou até mesmo uma empresa grande, mas que nunca usou disso, né? A gente tem que trabalhar essa promessa e entregar aquilo que foi prometido.
o brand, ele começa aí nessa consistência dessa entrega de promessa, né? O que eu tenho visto as empresas hoje elas estão um pouco mais preocupadas com isso. Só que no mercado eles confundem muito. Eles acham que tudo é marketing. Você faz marketing, seu escritório é de marketing. Eles não entendem, né? Isso é muito do mercado, acho que goiano, porque São Paulo já está muito bem falado. Eles não entendem o que é um brand, o que é uma estratégia de diferenciação. Eles não acham que isso seja importante. Por isso, assim, a gente que é de escritório, a gente que trabalha nessa área para ajudar essas empresas, a gente tem que começar com a educação desse cliente, né? O que o mercado fala que brand é? Logomarca. Então, eu tenho que explicar para ele, mostrar para ele o que dá para ser aplicado na empresa dele, de uma forma que ele vai pegar aquilo ali que eu entreguei para ele, ele vai usar aquilo. Porque não adianta também fazer uma coisa gigantesca, sendo que o cliente não vai nem saber usar. Mas o importante é isso que eu acabei de falar. Entregue aquilo que você prometeu. Isso é o mínimo. Esse é o começo de um trabalho estratégico, de um trabalho de consistência, de entrega, né? Porque a partir disso, o cliente começa a criar uma reputação do seu negócio. E aí, uma coisa muito importante também que você diz, né? As empresas estão trazendo seus funcionários. Dentro do brand, a gente tem uma ferramenta que a gente chama gestão de stakeholders. A gente nunca deve se preocupar apenas com o nosso cliente, mas com os funcionários, com as pessoas que têm contato com a sua marca. Porque imagina uma pessoa que fala mal da sua empresa, ela contamina outras 10 pessoas, 11 pessoas com essa negatividade, com essa destruição da sua reputação, porque é isso que acontece. Então, quando uma pessoa fala bem, ela não contamina, vamos dizer assim, contamina entre aspas, tanto quanto alguém que fala mal. Então, a gente também precisa olhar para esse funcionário, né? E a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas, né, com essas empresas que cuidam do funcionário, que se preocupam com o bem-estar dele, que estão ali lado a lado no momento que ele precisa. Então, Luiz, é isso. Muito bom, excelentes explicações. Acho que é uma aula para gestores de saúde, o tanto que o design, o branding, ele pode agregar não só no que as pessoas imaginam que é só o visual, mas olha como que isso está ligado ao plano de negócio de uma empresa, está ligado à estratégia de negócio, está ligado principalmente na forma que a empresa conduz os seus negócios. Então, nós temos empresas no mercado e na saúde, a gente tem isso, sim, empresas que são super bem vistas, que são empresas boas de fazer negócio, empresas confiáveis, que não quer passar a perna em ninguém, que está realmente afim de fazer uma negociação que todo mundo ganhe, mas nós já temos empresas de saúde que também as pessoas correm de fazer negócio com ela, que não querem, que não confiam nas pessoas. Olha como é que está tudo ligado. Branding, design está ligado à estratégia da empresa. Não tem como você trabalhar essas duas coisas de forma separada. Eu estava te mostrando o meu site hoje cedo, que ficou pronto, graças a Deus, aí, um trabalho bem árduo, mas que foi planejado para ser demorado, para que o trabalho fosse feito da melhor forma. Então, é um trabalho que eu tive o apoio da Lucila na parte da redação, que eu deixo aqui também minha gratidão, e tive também o apoio do meu grande amigo Gabriel e parceiro da GP Soluções, que fez o desenvolvimento desse site, que ficou ouvindo lá todos os meus pitacos. Mas por quê? Porque eu queria que o site transparecesse aquilo que eu realmente quero passar com o meu trabalho, uma coisa mais conceitual, uma coisa mais consistente, uma coisa mais de médio para o longo prazo. Então, na saúde, hoje nós temos o famoso Viva de Particular, dobre o seu faturamento com anúncios na internet, aumente o faturamento da sua clínica, aumente seu lucro. E nós que somos da saúde, eu que já atuo na saúde há 15 anos, e já atuei nas principais praças de saúde do Brasil, tanto à distância quanto presencialmente, igual São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiás, Curitiba, a gente sabe que a saúde não funciona assim, que nós temos um sistema de saúde que ele é muito maior do que simplesmente só o anúncio e o marketing. Então, quando você fala que é uma cultura talvez de Goiânia, ter essa questão de fazer marketing e tudo mais,
A saúde está vivendo isso até fora daqui, sabe? Não é só aqui no nosso amado estado de Goiás, mas lá em Belo Horizonte, que é minha terra natal, a gente tem isso também. Só que essa estratégia é uma estratégia de curto prazo. Então, é o que eu costumo brincar. Eu começo a fazer anúncio para uma clínica odontológica, né? Não é o que eu faço, mas eu estou dando um exemplo. Em determinado bairro, que tem uma quantidade X de pessoas, não tem como as pessoas brotarem do nada, e eu tenho 5 clínicas concorrendo pelo mesmo anúncio. Vai comprar de quem? Será que a estratégia daquela clínica realmente é simplesmente o anúncio falando que você faz? Então, olha como é que a estratégia ela tem que ser muito maior, ela tem que ser muito mais humana, ela tem que ser muito mais técnica, ela tem que ter um apelo, ao mesmo tempo que ela tem que ser fácil de ser entendida, ela também tem que ter um apelo sério. Então, não tem que ter dancinha, não tem que ter coisa bem humorada, ela tem que ser consistente. As pessoas querem se sentir seguras. E nós temos que lembrar que nós temos 2 grandes nichos no mercado e que a saúde já faz parte de uma teoria que eu tenho, não é eu que inventei, mas eu acredito. Só existem 2 tipos de negócio hoje no mercado, tá? Negócio de nicho e negócio de escala. Nicho é quando eu quero atender um público muito específico, com um nível muito também específico de qualificação para aquela atividade. E eu tenho as empresas que estão linkadas ao volume, que é um trabalho a um preço acessível, com a margem de lucro muito pequena para vender em grande escala. Só existem esses 2 modelos de negócio hoje. Eu não consigo enxergar que as empresas tenham outros modelos. Seja na sua área, seja na saúde, seja na engenharia, seja na arquitetura, nós temos esses 2 tipos de demanda. Então, você escolhe onde você quer atuar. Obviamente, se você for para uma linha de nicho, vai exigir muito mais qualificação de você, prestador de serviço. Agora, se você vai para uma linha mais de escala, o nível de particularidades é diferente. Mas, a gente falando da saúde, a humanização, ela jamais pode ficar de fora. Jamais. A pessoa quer entender quem está lá, quem que é a pessoa que está processando o exame dela. Eu já vi cases em São Paulo de laboratórios que fazem cartas à mão, coloca junto do laudo do exame, contando a história do técnico que fez o exame. Eu já vi isso acontecendo. Que bacana. Já vi empresas de saúde que trabalham tanto a questão do colaborador interno, que a empresa realiza eventos de casamentos dentro da empresa. Os funcionários mais antigos ganham presentes caríssimos, como um carro, uma moto. Então, olha como é que isso tudo está ligado. E quem faz isso são empresas que têm renome internacional. Da mesma forma que eu tenho empresas de saúde hoje que têm cardápio de itens de desjejum para o paciente ali escolher depois, escolher exames e poder fazer o desjejum dele. Então, olha o tanto que isso está ligado. E a saúde, a gente não está falando de uma fábrica de parafuso que vai produzir todos os parafusos ali nas mesmas polegadas. A gente está falando de um serviço de alta especificação. Então, não tem como eu prometer para uma clínica dobrar o faturamento. A gente nem promete aumento de faturamento. O que a gente vende é um trabalho que vai gerar um resultado a 4 mãos. Então, por isso que a gente acredita muito no trabalho que a gente faz aqui. E eu, pessoalmente, acredito e respeito e admiro muito o trabalho que você faz, porque eu vejo de você essa mesma intenção de realmente fazer. E não é à toa que você é uma designer premiada. Então, eu quero manifestar aqui mais uma vez todo esse carinho que eu tenho por você, essa admiração e esse respeito, e agradecer pela sua presença aqui no nosso bate-papo, que enriqueceu demais o conteúdo aqui. Eu torço muito que as pessoas, até que eu vou encaminhar esse conteúdo, que as pessoas da saúde, principalmente, que consigam parar um tempinho ali, prestar atenção no que você falou, porque isso é muito importante, viu, Mari? Obrigado, tá? E vou deixar um tempinho aí para você fazer suas considerações finais. Antes da gente finalizar, Luiz, eu quero fazer uma provocação, né? Para as empresas, para os médicos, para a área da saúde em geral, para as clínicas de estética e tudo mais. Como você vai aumentar o seu faturamento ou o seu lucro se as pessoas não sabem quem você é? Antes de trabalhar faturamento, né? Porque a gente sabe que as empresas, elas existem para dar lucro, é isso. Sim. Mas como você vai falar, como você vai ter um negócio que as pessoas não sabem quem você é? A gente precisa pensar sobre isso. Então, o brand, ele vem para mostrar quem você é no mercado, para mostrar que você é diferente do mercado. Porque se for para ser mais um, é aquilo que eu falei, você é escolhido por ser o mais barato. Que tá tudo bem se você quer ser reconhecido por isso. Mas o problema está
na reputação de... Imagina você bater no peito e falar assim, nossa, eu sou a segunda empresa mais barata do mercado. Isso não tem credibilidade nenhuma, isso não gera nada. Se você fala, eu sou o primeiro, tá ótimo, tá maravilhoso. Mas e se você é o segundo? E se você é o terceiro? E aí, quando você escolhe esse tipo de posicionamento, o que que acontece? Se você aumenta o seu preço em 5, 6, 7 centavos, as pessoas não aceitam. Nossa, mas você aumentou o preço? Aí gera aquele cliente revoltado, aquele cliente estressado. Ah, mas por que que você aumentou? Que não sei o quê. Você não está conseguindo gerar valor, você não está conseguindo mostrar que você é diferente. Eu espero, né, que todo mundo ouça esse podcast, que seja de grande valia, que se alguma coisinha que eles tirarem ali de aproveitamento para o negócio, eu acho que vai ser incrível, né? Adorei o nosso bate-papo. Sempre que você quiser conversar sobre isso, vamos, porque eu adoro também, eu adoro conversar sobre isso, eu adoro trazer esse tipo de conteúdo e me coloco à disposição e obrigada pelo convite. Muito bom, Mari, obrigado, tá? Que isso, uma honra para a gente ter você aqui. Que bate-papo legal, a gente vai repetir isso com certeza, se Deus quiser. E vou deixar também aqui o convite, nós já conversamos sobre isso, eu quero ter conteúdos seus lá no blog do Mercado de Gestão na Saúde. Agora nós temos um blog oficialmente, www.comerciare, com 2 M's e RE no final.com.br. Lá no topo do site tem lá blog, onde temos lá todos os nossos artigos e conteúdos. Então, tudo relacionado à saúde, gestão e áreas relacionadas, a gente vai ter conteúdo lá. Seja conteúdo de produção nossa aqui, mas conteúdos em collabs com outros profissionais. E você é muito mais do que bem-vinda com a gente. E o podcast, tanto que está no YouTube quanto no Spotify, são formas de promover esse conteúdo e facilitar o acesso. Então, nós faremos uma divulgação muito grande e a gente fica nessa expectativa que realmente possa agregar muito valor, porque não é algo que nós da gestão estamos acostumados a ouvir, né? Falar de design, marca, identificação, a gente sempre está atrelado ali a números, resultados. Então, eu acho que esse bate-papo vem para tirar todo mundo que trabalha na gestão em saúde um pouco da sua zona de conforto. E É, quando você fala provocação, eu fiquei muito animado. é isso. Vamos fazer mais vezes e conta comigo. Show Obrigada, de viu, bola, Luiz? então. Obrigado você, viu? A Tchau, gente se vê tchau. por aí. Até mais.